Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Sai Pobreza. Eu, Aragonê Fernandes, que sou juiz de direito do TJDF e também professor de direito constitucional, criei esse canal para trazer o melhor da preparação no mundo dos concursos públicos e, é claro, muitos outros temas que a gente pode trabalhar dentro da educação financeira, dentro da educação emocional, da inteligência emocional, e para falar sobre um dos temas mais pulsantes aí quando o assunto é questão emocional, eu convidei a minha amiga querida Adriana Souza, que é muito experiente na área, psicóloga já, que atende em grupos e atende individualmente. Adriana, seja bem-vinda ao canal Sai Pobreza. Obrigada, Aragonê, pelo convite. Vai ser uma honra poder falar aí para esse grupo seleto, que está aí já ansioso, né, com esse novo edital, poder trazer um pouquinho de informação e, quem sabe, soluções para essas ansiedades. Eu tenho certeza que vai ser muito produtivo o nosso bate-bola aqui. A gente vai falar sobre ansiedade que atinge o concurseiro, mas vai falar sobre ansiedade também que atinge a outras pessoas, né? Que não é só quem é concurseiro que é ansioso. Diga-se de passagem, 11 entre cada 10 concurseiros são ansiosos, viu, Adriana? 11? Eu imagino. E assim, né, até uma coisa que é importante, porque é um mito, né, a gente achar que a gente tem que combater para anular a nossa ansiedade. Imagina só, né, se a gente não tivesse nenhum tipo de adrenalina com coisas importantes da nossa vida, como é que seria? No dia do concurso, a gente ia acordar tarde, perder a hora, né, ia estudar pouco. Então, eu trouxe aqui, né, eu acho que esse é um tema já muito falado, muitas pessoas, né, na internet falam sobre isso. E eu trouxe aqui algumas informações, conhecimento, né, entender um pouco como funcionam as emoções, como canalizar isso de uma forma construtiva e positiva. Eu acho que esses são bons instrumentos para um concurseiro, porque a gente fala que vai acabar com a ansiedade, isso não existe, né? E nem é bom. As nossas emoções, elas são coisas preciosas na nossa vida, a gente precisa aprender a lidar com isso. E aí eu vou também estar diferenciando, tá, durante a live, um pouquinho dessa ansiedade saudável, como utilizar dela, e do adoecimento emocional, né? Que aí já é um momento onde a pessoa precisa buscar uma ajuda e tentar explicar um pouquinho do porquê que isso também acontece. Até para quem estiver assistindo conseguir fazer essa diferenciação. Buscar ajuda com psicólogo, com psiquiatra, ver quando é necessário ir para esse caminho, né? Quando é necessário ir para o caminho dos remédios. Agora, Adriana, tira uma dúvida minha, é dúvida pessoal mesmo. Na minha cabeça, pelo menos, todo mundo que é bem sucedido é ansioso. Olha a minha premissa. Todo mundo que é bem sucedido é ansioso. Eu sou mega ansioso. Só que assim, ó, existe uma diferença entre dominar a ansiedade, dominar o bicho que está dentro de você, e deixar ser dominado por ela. Então, eu acho que quem aprende a domar a ansiedade, consegue ir além. O que minha ponderação faz algum sentido? Está toda errada? Faz sentido. Eu não usaria a palavra domar, eu usaria a palavra canalizar. Então, veja, primeiro a gente precisa entender o que são as emoções. Porque as pessoas têm um mito social de que uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que é indiferente às emoções, ou seja, ela não se impacta com nada. E foi muito bom você ter trago isso, né, Aragonê? Porque você é considerado uma pessoa muito bem-sucedida nesse ramo de concurso público, de entender que a nossa emoção é algo inerente a nós e que, na verdade, é um presente. Porque as nossas emoções é como um radar. Imagina que você não tivesse a sensibilidade da sua pele, né? Você não sentisse o toque. Isso seria perigosíssimo, porque você poderia se queimar, você poderia se cortar e não sentir. Então, a emoção é como um radar. E aí, o que acontece? Para a gente conseguir canalizar as nossas emoções de uma forma ao nosso favor, que o nome disso é inteligência emocional, a gente precisa estar com o nosso radar, tanto do que a gente percebe fora, bem sintonizado, como o que a gente faz com ele aqui dentro. Ou seja, o que eu faço quando eu detecto isso que está acontecendo aqui fora? Como isso se realiza aqui dentro? E aí são dois termos que eu vou falar daqui a pouco, mais para frente, que é autoestima e inteligência emocional. Então, é canalizar, porque foi o que eu falei. O que é a emoção? É uma energia, é químico. A nossa emoção, ela é química. Então, a gente não escolhe sentir, a gente sente. Inteligência emocional, basicamente, é o que você faz da sua humanidade, como você usa a sua emoção ao seu favor. E é claro que nesse radar podem existir, né? Adoecimentos. É quando a ansiedade se torna uma coisa destrutiva. Por quê? Porque eu não consigo canalizar aquilo de forma construtiva, de forma
positiva, onde eu me construo. Por exemplo, eu faço uma questão e erro essa questão. E isso me gera uma ansiedade. Uma pessoa que tem inteligência emocional, que tem uma boa autoestima, não é definida pelo aquele erro. Ela consegue olhar aquele erro e pensar, tá bom, então eu preciso estudar mais. Ela usa da energia que vem para ela de não estou sabendo isso daqui, para buscar ajuda, para se movimentar, né, para estudar mais aquilo ali. Então ela usa da sua própria humanidade ao seu favor, buscando soluções. Uma pessoa que tem uma baixa autoestima, que tem uma distorção na autoimagem ou no que percebe, no que sente do mundo, ela já não vai conseguir canalizar isso para uma solução. Ela vai adormecer, vai segurar aquilo e vai começar a entrar num processo destrutivo, né? De eu não vou dar conta, nada vai dar certo na minha vida. Então, eu vou explicar um pouquinho a diferença, né? Entre a ansiedade, ela é como se fosse uma variação do medo. E o medo é uma emoção importantíssima. Então, eu quero explicar um pouquinho a diferença do medo saudável e do medo destrutivo, neurótico, e por que isso acontece. Então, essa fala que você, né, trouxe de controlar é mais canalizar. Então, essa sua ansiedade, você faz o quê? Você estuda, você trabalha, né, você constrói. Então, isso é positivo, vai te deixando mais autoconfiante. Então, uma canalização construtiva. Deixa eu te fazer uma pergunta. Colocaram aqui, a partir de que momento a ansiedade deixa de ser algo normal e passa a ser algo patológico? Mas antes de você responder, eu queria que você posicionasse um segmento muito importante de pessoas que acompanham aqui o canal, que é o concurseiro. Porque nesta semana que nós estamos, eu sei que vai ter gente que vai assistir esse vídeo em outro momento, hoje é dia 4/7/2020, tá? E nesta semana que nós estamos, saiu o que eu considero o maior concurso do ano de 2020, que é um edital para a Polícia Civil do Distrito Federal, cargo de agente, que exige nível superior em qualquer área e trouxe 1.800 vagas com um salário aproximado de R$10.000, ou seja, um sonho de consumo de muita gente que é concurseiro. E aí eu queria que você ponderasse comigo, pontuasse para a galera, 2 momentos de ansiedade do concurseiro. A espera por um edital, por exemplo, concurso do Senado Federal, e quando o edital é lançado. Porque no dia que o edital foi lançado, eu confesso para você que meu Instagram, meu Messenger foram inundados de frases do tipo, professor, eu estou muito ansioso com o lançamento do edital. Então eu vejo assim, como controlar a espera por um edital, e a pessoa ficou ali muito tempo, meses, esperando, ai meu Deus, cadê o edital, cadê o edital, cadê o edital? Só que, na hora que sai o edital, ele bota a saia na cabeça e fala assim, misericórdia, saiu o edital, e agora? Eu falo, ué, mas saiu o que tu... saiu o que tu queria, seu fedorento. Saiu exatamente o que você estava esperando. Aliás, chame quem está acompanhando aí, quem estava no outro link, vem para cá, chame seus amigos para acompanharem, seus amigos que vão fazer concurso do Senado, concurso do TJ, concurso da PCDF, chama a galera para vir acompanhar aqui, porque você vai ver que vai fazer muito sentido a fala da profissional especializada. Eu trouxe um profissional especializado para ajudar vocês a resolverem essas questões emocionais aí, moçada. Então, pontua para mim, antes de o edital ser lançado e do edital até a prova, como é que a gente controla, como é que a gente diferencia o nível de ansiedade, de estresse? Tá. Então, são 2 momentos, né? O momento de espera e o momento em que acontece. Eu acho que a gente até falou um pouquinho isso na outra live, né, Aragonê, que fala sobre a coerência. Então, muitas vezes, a gente é incoerente. E essa incoerência, quando a gente percebe que a gente está incoerente, é muito importante a gente verificar quais as distorções podem estar acontecendo. Então, muitas pessoas, elas estão mais comprometidas com o problema do que com a própria solução. Por quê? Porque agir dá medo. Né? Então, qual é o momento que a ansiedade bate muito forte? Na hora que a gente precisa, quando a gente está sendo avaliado, quando a gente vai se expor, né? Quando a gente vai conferir ali, né? Então, durante a prova, a minha inteligência, o próprio estudo pode gerar uma certa ansiedade, né? Exatamente por eu estar ali fazendo exercícios simulados, conferir a nota, né? Então, durante essa espera, isso também pode acontecer. E aí existe uma distorção, que é exatamente quando eu não me sinto, né, capaz de fazer aquilo, quando existe uma baixa autoestima, né? Na hora que eu vejo que saiu um edital, no momento em que, então, eu posso realizar aquilo que eu estava esperando, vai bater o medo. Vai bater o medo. E aí entra muito a questão, né, gente, da gente trabalhar a autoconfiança, da gente trabalhar um pouquinho também da questão do controle, que é uma coisa que acontece muito. Ou seja, o concurso, basicamente, faça a sua parte e dê o melhor de si na prova.
Porque, às vezes, as pessoas ficam tão ansiosas em querer controlar o que vai cair, o que não vai cair, é uma coisa que a gente não tem controle, que acaba gastando muita energia nessa preocupação, ao invés de estar fazendo lá o que deveria estar fazendo, que é sentar e estudar, né? Sentar e estudar. Quando é uma ansiedade, vamos dizer assim, comum, natural, quanto mais a pessoa senta, estuda... Vou fazer uma pergunta para você. Fique à vontade. Quem que mais errou para um concurso? A pessoa que estudou mais ou a pessoa que estudou menos? Durante o percurso, quem mais errou? Quem estudou mais. Quem estudou mais, errou mais. É percentual. Se eu fiz 1.000 questões e errei 10%, eu errei 100. Se eu fiz 100 questões e errei 10%, eu errei 10, então eu errei menos. Só que, quanto mais você treinou, mais você se preparou. E muitas vezes a gente aprende mais com o erro do que com o próprio acerto. Claro, porque você vai lá conferir o que eu errei, né? Então, veja, isso é inteligência emocional. No momento em que sai um edital e que eu fico paralisado, isso com certeza está relacionado à minha autoconfiança, né? Então, é a gente ressignificar o erro, gente. Isso é inteligência emocional, é usar a nossa humanidade ao nosso favor. O erro, ele é uma coisa pré-vista. Ninguém vai viver e passar pela vida perfeita. A busca, inclusive, da perfeição é um adoecimento. Na verdade, você reprimir, você chicotear, se perseguir. Isso é uma coisa que acontece muito e é o que paralisa muitas pessoas. Então, enquanto ali é só uma... eu quero tanto, eu tô ali esperando pelo edital, e né, fica naquela coisa. Primeiro, o que você está fazendo esperando o edital? Você está sendo coerente com a sua espera? Você está sentando, estudando, fazendo sua parte, buscando ajuda, se exercitando? Ou você está parado e só pensando na hora do edital? E na hora que sai o edital, o que você faz? Então, essas distorções, essas incoerências entre o que eu quero e o que eu faço, mostra que existe uma distorção aí na minha autoimagem ou no que eu percebo da vida. Porque muitas pessoas, a autoestima, ela não fala só sobre como eu me percebo. Fala sobre como eu percebo o mundo. Então, muitas pessoas têm um pensamento assim, nunca vai dar certo para mim, eu não mereço isso, né? Ou isso não é para mim. Então, tem uma distorção do mundo também. O mundo é um lugar ruim, o mundo é um lugar perigoso, o mundo é um lugar injusto. E muitas vezes é injusto mesmo, né? Mas o que eu faço com essa injustiça? Como eu canalizo isso? Né, Aragonês? Então, desmistificar o erro, porque, gente, agir dói mesmo. Sair da zona de conforto dói, é incômodo, não tem como fugir disso. E é o que você vai fazer com esse incômodo, né? Então, foi o que você falou, quanto mais eu faço, mais eu erro, mas também mais longe eu vou. Agora, tem um ponto importante dentro do que você está falando, que a pessoa, por medo, começa a adotar alguns comportamentos que são curiosos de se ver. E eu vou te dizer um comportamento que eu vi eu acho que foi quarta-feira que saiu o edital, dia 1º foi quarta-feira. De quarta-feira para cá, eu vi um comportamento, aliás, Adriana, você que está aí no canal Sai Pobreza, você vai receber a caneca da Nação Nerd, tá? Você vai receber a caneca, porque quem participa aqui com a gente recebe a caneca. Eu vou estar com ela, então. Exatamente. Vai receber a caneca e mais tarde eu vou fazer o sorteio de uma caneca também para a galera que está aí. Dia 1º/7 saiu o edital. De lá para cá, foram criados memes, foram criados me perdoem a palavra, um chororô desgraçado, de gente falando assim, nossa, olhei para o edital e o edital tem contabilidade, olhei para o edital tem estatística, olhei para o edital tem informática, raciocínio lógico. Fala assim, você queria um edital, o edital veio. Você queria muita vaga, veio. Você já sabia a banca, ok. Por exemplo, na minha matéria, que é Direito Constitucional, o edital veio rigorosamente igual a um edital que teria prova dia 15 de março, que foi o de escrivão. Ou seja, você já tinha o cara crachá certinho. Mas mais importante, Adriana, você tem 100 dias entre o edital, mais de 100 dias, entre o edital e a prova. Ou seja, você tem um cenário maravilhoso. Mas, ao invés de olhar para todos os pontos legais do edital, sabe para que o pessoal está olhando? Eu quero ver em que barco furado que eu vou atracar aqui. Onde é que eu vou, em qual poça de lama que eu vou pular. Aí a galera fala assim, achei a poça de lama, cai contabilidade, cai estatística. Mas quando eu olho que cai contabilidade e estatística, eu levanto para mim duas reflexões. Primeiro,
cai contabilidade e estatística para todos os candidatos, todos. E eu não vejo ninguém largando na frente, porque se o cara for formado em contabilidade ou formado em estatística, ele vai andar bem em estatística, em contabilidade, mas provavelmente ele não sabe nada das outras matérias também. Então, assim, o que eu vejo é eu me apegar a uma justificativa para tentar sinalizar por que eu me lasquei se algo der errado. E eu vou além, porque alguns anos atrás teve um concurso aqui no Distrito Federal que foi por o cargo de agente penitenciário do DF, que a gente chama de AGPEN ou policial penal. E teve uma questão muito difícil, mas muito difícil mesmo, de um professor chamado Marcelo Neves, que escreveu sobre constitucionalismo simbólico, sobre transconstitucionalismo, uma questão da minha matéria, que era uma treva. E tinha um grupo de alunos que mudou o nome do grupo. O grupo era alunos para, né, candidato a GPNDF. Mudou o nome do grupo para Marcelo Neves. Mas olha que interessante. A prova tinha 120 itens. Um de 120 realmente foi um ponto fora da curva muito difícil. Mas eu me pergunto, será que o fracasso se deveu a um item de 120? Ou você está usando aquilo para justificar o injustificável? Será que o fracasso é por conta da presença de contabilidade? Ou é por conta seu medo de fracassar diante de 1.800 vagas? Fala para mim. É isso. Veja, o nome disso a gente usa, né, na terapia como vitimização. Então, por você ter uma inconsistência na sua identidade, ou seja, né, você tem uma dúvida, aí ao invés de você se potencializar nessa dúvida, que é como será que eu vou ser na prova? Porque foi o que eu falei, né, gente? A gente tem que entender isso empaticamente, que é realmente difícil, né? Dói mesmo. Mas o que eu faço com essa dor? E por isso que a inteligência emocional é importante. Porque ou eu vou colocar isso, justificar numa coisa externa a mim, e aí eu não tenho poder nenhum sobre isso, que é bem o que eu estava falando. Tem uma reza que se chama Reza da Serenidade, que fala assim: Deus, dê-me serenidade para aceitar as coisas que eu não tenho controle, coragem para agir diante das coisas que eu tenho controle e sabedoria para distinguir as duas coisas. Então, no momento em que eu não quero me empoderar, né, ou seja, que eu não quero me responsabilizar, que é uma palavrazinha-chave, eu acabo lançando isso para algo externo, uma justificativa externa. Será que isso vai ajudar na minha ansiedade ou vai dificultar a minha ansiedade? Porque a ansiedade é um convite. O seu corpo está falando assim para você: tem uma coisa importante acontecendo na sua vida. Tem uma situação aí que pede para você um movimento. No momento em que a gente se vitimiza, que a gente justifica, que a gente tem esse olhar pessimista, né, que é a vitimização, que é sempre algo externo. Então, estou sempre lançando a minha vida a uma coisa que está fora do meu poder. E aí a gente faz exatamente o contrário da reza, né? A gente, na verdade, quer controlar o que a gente não tem controle. E aí a gente abrir mão daquilo que a gente tem controle, que é estudar. Que é exatamente o que você está falando. E aí essa ansiedade, de fato, começa a se tornar adoecedora. Mas eu vejo isso, Aragonê, na verdade, já como uma consequência, né, de uma imagem já adoecida. Uma coisa que eu penso, né, que eu vejo, porque eu atendo muitos jovens, pensa na nossa história escolar, nosso histórico escolar. Quem é que não tem um trauma no histórico escolar? Porque de duas uma. Ou você era o nerd, e aí você então era definido por aquilo, e aí agora, a partir desse momento, você só tem valor sendo o nerd, o que é péssimo, porque gera uma mega tensão naquela criança. Ou você é o burro, né? Que está interessado em brincar, em fazer outras coisas, o que é esperado de uma criança, e não de estudar. O que acontece? Muitas vezes, pessoas que não eram bem na escola, depois na vida, por exemplo, de um concurso, se dá bem. Por quê? Porque às vezes, naquele momento, ela teve seus traumas, etc., mas ali se tornou agora um momento em que ela tem vontade de estudar. Que aquela é uma matéria que ela tem interesse, e ela consegue experimentar o poder pessoal dela. Isso muitas vezes acontece, mas também acontece das pessoas, a partir desses traumas escolares e familiares, gerar essa distorção na autoimagem, que é... Tem muita gente que fala assim, mas eu não consigo decorar. Né? E aí, assim, eu sou uma psicóloga que eu evito de tudo a gente trazer
o adoecimento. Eu tento olhar para a sua humanidade. Então, eu tento entender o porquê que você não está conseguindo memorizar. Porque aí vai existir toda uma questão de, eu tenho TDAH, eu tenho déficit de atenção, eu tenho 1 milhão de outras coisas. E, assim, eu prefiro acreditar que a gente consegue ressignificar a nossa autoimagem e recuperar o nosso poder pessoal. Então, não consegue concentrar, memorizar. Eu vejo cada sintoma, né, de ser um reflexo da baixa autoestima. Então, eu prefiro justificar que eu não dou conta, porque aí eu, de uma certa forma, estou menos vulnerável no mundo. Por quê? Porque fracassar dói. Você fazer uma prova, dói. E não passar, né? E errar e não passar, dói. Então, é melhor eu já ter uma justificativa. Só que isso não leva a gente para lugar nenhum. Né? O livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, traz exatamente sobre isso. Pessoas que são saudáveis emocionalmente se expõem mais. Né? Elas se expõem mais, elas confiam mais que aquele erro não define elas. Né? Elas conseguem usar a humanidade delas ao favor delas. Então, isso que você está trazendo é muito comum, que é a vitimização. Deixa para eu não ficar tão frustrado, né? Para eu vou então já encontrar uma justificativa, que seja porque eu não lembro, que seja o edital, que seja qualquer coisa. Então, vamos concentrar aí no que a gente tem poder, que é sentar a bunda e estudar, o nome do livro. Repete para mim o nome do livro. É A Coragem de Ser Imperfeito. Quem é a autora? Brené Brown. Legal. Eu achei interessante A Coragem de Ser Imperfeito, eu vou comprar e vou ler. Porque eu ouço muita frase melhor feito do que perfeito. Galera, você tem ali um edital, você tem ali o estudo, vai com o que é possível, quais as ferramentas que você tem, o cenário que você tem. Agora, no período de pandemia, tem gente que ganhou mais horas para estudar. Tem gente que perdeu horas, diga-se de passagem, que às vezes está num redemoinho com criança ou de acho dentro de casa e está difícil. Mas assim, vai do jeito que tiver. Vai do jeito que tiver. É melhor feito do que perfeito. Eu adoro essa frase, para falar a verdade. Melhor feito do que perfeito. Por quê? Se a gente só for meter a cara na janela, se tiver em condições ideais de temperatura e pressão, você provavelmente não vai. Você provavelmente não vai. É na adversidade, vai do jeito que está, engrena, que até a prova consegue pegar um ritmo melhor. Mas consiga começar. Às vezes as pessoas me perguntam, talvez por desconhecimento, talvez buscando uma fórmula mágica, perguntam assim, quantas horas por dia são necessárias para eu estudar? E eu respondo, quantas horas você tem? Quantas horas você tem? Porque se eu falar assim, quantas horas por dia? Eu falar 4, aí a pessoa fala assim, puxa vida, eu não tenho 4. Fala assim, mas você tem 2? Então siga e estude as 2. Se eu só tenho uma, comece e estude uma. Porque se você colocar o hábito de estudar 1 hora por dia, o hábito de estudar 2 horas por dia, você vai ter aquele hábito se tornando rotineiro, prazeroso, e você começa a cavar horas do seu dia. Você começa a achar buracos na agenda para encaixar um alargamento daquele período inicial. Agora, se fala, por exemplo, o ideal é o concurseiro estudar num cenário pós-edital 6 a 8 horas, ou 10 ou 12 horas por dia. A pessoa que está trabalhando, por exemplo, qual é o primeiro pensamento que ele tem? Eu preciso me demitir, preciso sair do emprego para apostar todas as fichas. Com um detalhe que eu acho perigoso. Se eu estou falando de um concurso voltado, por exemplo, para a Polícia Civil do Distrito Federal, a galera que está pensando em sair do emprego para apostar todas as fichas, eu vou para o melhor dos cenários, tá, Adriana? Que é a aprovação. No melhor dos cenários, que é a aprovação, você vai ter a aprovação na primeira fase, dia 18/10. E aí, eu tenho, depois de 18/10, que esperar o resultado. Saiu o resultado da prova objetiva, vai ter recurso. Saiu da prova subjetiva, vai ter recurso. Vai ter o teste de aptidão física, vai ter exame de saúde, vai ter uma série, uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Vai ter uma série de atividades que provavelmente a sua posse, que é onde você vai começar a receber, entrar em exercício, tomar posse, lá no final de 2021. Ou seja, se você não trouxer uma programação, você vai começar a ver que entrou num beco sem saída. Porque uma coisa que eu vejo dos adultos, adulto precisa ter dinheiro para sobreviver. Porque se tem dinheiro, por mais que alguém supra suas necessidades, né? Você tem o pai, a mãe, o marido, a mulher que pode te ajudar, tem um problema que é uma palavra que, para mim, é muito cara.
chama autonomia. Porque se você não tiver o seu dinheiro, você vai ter a necessidade de ser sustentado por alguém. Mas minha avó falava, quem dá o pão, dá o castigo. E aí você vai começar a ter que se submeter a situações que vão minar a sua autoestima, minar a sua inteligência emocional, gerando mais ansiedade e, consequentemente, aproximando você mais do caminho do fracasso. E isso vai aumentar cada vez mais aquele buraco negro de redemoinho, parecendo aquele ciclone bomba do sul, né? Redemoinho de sentimentos ruins que vão te jogando cada vez mais para baixo. É verdade. Tem uma frase complementar a essa sua aí, que a pessoa boa de desculpa não é boa em mais nada, né? Então, sempre que a gente quiser ter uma desculpa, a gente vai ter. E aí, assim, deixando um pouco mais claro, né? Aproveitando isso que você trouxe, deixando um pouco mais claro, né? Sobre o que é, então, esse medo saudável, o que é esse medo não saudável, né? E já adoecido, porque eu vi algumas pessoas comentando, né? Lá no seu Instagram. Eu tô tendo crise de ansiedade, etc. E aí, não é só uma questão, né, da gente falar o que essa pessoa fazer, essa pessoa já precisa buscar realmente, né, uma ajuda, um cuidado, que também, gente, é uma inteligência emocional, né? Na vida vai ter momentos que a gente vai precisar de suporte, de apoio, e isso já é a construção, né, da gente viver o nosso medo de forma saudável. Então, o medo de forma saudável, ele faz a gente agir, né? A gente faz buscar solução, faz a gente se preparar melhor, né? Então, a ansiedade, ela é uma emoção, o medo, né? Ele é uma emoção importante, traz ali pra gente um alerta e um cuidado sobre o que vai acontecer na nossa vida e faz a gente se preparar para aquilo. E aí, quando que isso se torna destrutivo? Quando eu uso o meu passado para determinar o meu futuro e me tiro o presente. Então, basicamente, o quê? As neuroses, que é um adoecimento emocional, né? Ou seja, eu tive toda uma história que me falou que eu não dou conta, né? Que eu sou burra. Às vezes as pessoas passam realmente por famílias destrutivas, né? Muito críticas, agressivas, de abandono, e elas não conseguem lidar, porque isso é uma coisa subjetiva. Como cada um vai lidar com isso, é subjetivo, né? Então, algumas pessoas não conseguem lidar bem com aquilo e a gente naturalmente, na infância, introjeta isso. Então, aquele passado ali mal resolvido determina o meu futuro. Então, eu sempre estou esperando de que eu não vou dar conta, eu sempre estou com medo da vida, né? Eu sempre estou justificando, eu sempre estou me vitimizando porque eu não sinto o meu poder pessoal. E aí isso começa, de fato, a gerar um adoecimento mais grave, né? Então, a pessoa precisa buscar uma ajuda para que alguém, né, dê a mão, dê suporte, porque isso é uma coisa muito grave, né? Seu áudio cortou para mim. Ansiedade adoecida. Oi? Seu áudio cortou para mim, eu não estou ouvindo. Não sei se. Cortou? Tá me ouvindo agora? Eu não. Eu não estou te ouvindo, não sei se. Galera, tá ouvindo aí? Voltou. Voltou? Voltou. E aí eu tô falando isso, né, Aragonê, porque a ansiedade o adoecimento, né, emocional é uma coisa muito grave, né? E aí, às vezes, a pessoa vai se expor a um concurso, vai se expor a alguma situação na vida, e isso se desperta de forma mais clara, e aí realmente precisa buscar ajuda, porque é isso, né? Aquele passado tá determinando o futuro dela, então ela não consegue ver outras coisas de fato. É como se aquilo fosse a verdade dela. Eu não dou conta, eu não sou bom o suficiente, nada vai dar certo para mim, essa neurose se torna uma verdade. E aí ela não consegue canalizar essa ansiedade em coisas construtivas, né? A experiência, por exemplo, é o que constrói. Então, por exemplo, eu vou pegar uma matéria nova, igual que você está trazendo aí, né? É informática. Aí eu nunca estudei essa matéria. O que vai me gerar, então, confiança? É a experiência. Não tem como eu deitar com o livro na cabeça e introjetar aquilo. Eu vou estudar, vou fazer exercício e aquilo ali vai me trazer, então, confiança. E essas pessoas que já estão no adoecimento emocional, elas não conseguem ter esse movimento, porque elas confiam, elas acreditam, está determinado a vida dela. E é o que a gente chama de mensagem bruxa, né? É como se fosse assim, eu acredito tanto naquilo, eu acredito tanto que a minha vida não vai dar certo, que ela realmente não dá. E aí tira todo o meu poder do presente, né? Então é o passado determinando o meu futuro e tirando o meu presente, porque isso paralisa as pessoas. Adoece e paralisa as pessoas. Então, quando chega numa situação como essa, a pessoa precisa ter uma autoempatia e aí já sair um pouco, né? Porque o que alimenta esse adoecimento, Aragonê? É exatamente a autoperseguição,
né? Então, essas pessoas geralmente são muito críticas consigo, né? Se rejeitam muito, né? Então, estão caminhando exatamente para o oposto do que é a inteligência emocional. Porque a inteligência emocional é exatamente a gente acolher a nossa humanidade. Saber que nós somos diversos, de que nós somos potentes, mas que a gente também não vai saber coisas. De que a gente vai ser capaz, mas que algumas coisas a gente também vai falhar. Se a gente abraça a nossa humanidade e entende que a busca da vida e o sucesso não é alienar a nossa humanidade, não é se transformar numa coisa não humana, a gente consegue usar de toda a nossa humanidade ao nosso favor. No erro, na falha, no acerto, porque muitas pessoas também acertam e são boas e não celebram. Isso também é falta de inteligência emocional. Não qualifica, não absorve, não usa daquilo ali como um reforço para si. Ficam ali só se perseguindo no erro, né? Então, tem gente que, assim, fez 10 questões. 100 questões, errou 5. Vão ficar focados nessas 5 que eu errei. Tá vendo como eu sou burro, como eu sou péssimo, não dou conta, não vou passar. Isso vai ajudar você em quê? Nada. E tem um monte de gente que fala que para passar no concurso você tem que gabaritar. Se você não gabaritar, se você não fechar a matéria, você não vai passar. Peraí. Vai passar. Se eu não fechar a constitucional, se eu errar português, se eu errar informática, não tem problema nenhum, dá para passar, dá para fazer do mesmo jeito. Eu quero te fazer uma pergunta, como leigo. Em que momento, eu sei que eu estou precisando de ajuda, tá? No meu cenário hipotético, eu estou precisando de ajuda. Em que momento que eu vou a um psicólogo? Em que momento eu vou a um psiquiatra? Qual é a diferença de cada um deles? Qual é o momento de eu procurar cada um deles? Porque o que eu vejo muitas vezes, e cá para nós, você deve ver isso com muito mais tranquilidade, eu vejo as pessoas terem vergonha de buscar ajuda, e talvez vergonha ainda maior quando fala assim, eu preciso de ir a um psiquiatra. Porque ir a um psicólogo já não é muito confortável. Quando fala assim, eu preciso ir a um eu preciso ir a um psiquiatra, a pessoa já fala, caceta, sou doido. É certeza que eu sou doido. Repara, então é o doido mesmo que precisa ir para o psiquiatra, o doido que precisa ir para o psicólogo. Mas antes de você responder, eu queria falar uma frase que eu achei fantástica de um cara que eu admiro demais. É o Abílio Diniz. Abílio Diniz, que é um empresário bem-sucedido, poderoso, tal, teve altos e baixos, assim como todo mundo que é de verdade na vida, mas ele falou bem assim, isso tem uns 5 anos que eu li numa reportagem da Época Negócio, ele falou, faz 24 anos que eu faço terapia semanalmente, para me digerir melhor. Eu achei fantástica a frase dele, para me digerir melhor. Eu achei fantástico. Agora, vem cá. Em que momento que é psicólogo, em que momento que é psiquiatra, e eu sou doido mesmo quando eu preciso de um psiquiatra? Então, vamos lá. Primeiro, quem não é doido? Né? Eu não. Brincadeira Eu não sou pouco. Por que eu faço essa pergunta? Porque todos nós passamos por sistemas repressivos e desqualificativos. Todos. Alguns em níveis mais altos, em outros níveis menores. Mas, por exemplo, eu recebo muitos clientes que são muito bem-sucedidos profissionalmente, mas que não têm saúde emocional. Que pesa tanto a mão consigo, ou seja, aquilo ali define tanto ele, né, que ele não consegue se construir a partir daquilo, né? Não consegue usufruir, que aí é a síndrome do impostor, né? Ou seja, chega lá, mas depois gera um estranhamento enorme. Isso daqui não combina comigo, né? Isso daqui não é, minha autoimagem não cabe nesse sucesso, ou que é extremamente perseguidor, né? Então, assim, se a gente ressignifica e tira um pouco desse mito popular sobre a emoção, que é o quê? Que as emoções, na verdade, que o sentir, na verdade, é uma potência, né? Tem um livro que se chama assim, O Drama da Criança Bem Dotada. Bem dotada de quê? De emoção. Porque crianças que são sensíveis, elas vão sofrer mais, mas elas também vão ser mais potentes na vida. Então, se a gente ressignifica isso e entende que emoção não é fraqueza, porque o que faz a gente adoecer? É exatamente a gente não conseguir acolher e viver as nossas emoções bem. Porque tem gente que não tem dificuldade na vida profissional, mas tem dificuldade na vida amorosa, tem dificuldade na vida social, tem dificuldade na vida pessoal, se abandona, se maltrata. Então, a gente tem que entender que, primeiro, a terapia ela não é só apagar incêndio, né? Então, assim, pronto, aqui é o que acontece na maioria das vezes. As pessoas chegam na terapia
já bastante adoecidas, exatamente por esse medo, por achar que isso é fraqueza. Isso não é fraqueza, isso é sentir. O que faz você desenvolver um adoecimento é o fato de você não ter aceitado o seu sentimento, entende? Então, na verdade, esse sentimento está precisando agora ali de uma ressignificação. A terapia não é só para apagar incêndio. Pessoas que buscam a terapia e estão ok, assim, eu digo no nível de okeidade, por isso que eu brinquei, todo mundo é um pouco louco, porque todo mundo vai ter neuroses. Todo mundo vai ter neuroses. Quem que nunca teve aquela lombra de, sei lá, de repente vem aquele sentimento que, ai, fulaninho não gosta de mim. Ah, nossa, ele fez isso, certeza que ele me odeia. Ou que é essa síndrome da perseguição ou da rejeição, todo mundo tem. Isso é normal. Existe um nível de okeidade, né? Onde a gente consegue lidar com isso. Mas quando a gente entende que quanto mais inteligência emocional, ou seja, não tem como, gente, eu tirar a minha emoção de mim. E se eu fizesse isso, que muitas pessoas acabam fazendo por adoecimento, que é esfriar as suas emoções, essa pessoa, com certeza, não vai conseguir encontrar boas saídas na vida. Não vai conseguir lidar com as coisas bem. Assim como eu dramatizar as emoções, ou seja, eu ficar paralisado, intoxicado por uma emoção, que seja o medo, que seja a tristeza, também não vai me ajudar. Então, eu tenho que aprender a lidar com as minhas emoções. Essa pessoa que me busca aqui, nesse nível de okeidade, a gente vai trabalhar o quê? Daqui para cima. Potencialização. Autoconhecimento é potencialização. Inteligência emocional é potencialização. Uma pessoa que me busca no buraco, a gente vai demorar com certeza um tempão para ela ressignificar a autoimagem dela, porque ela já vem sem autoconfiança, com medo da vida, né? Com as piores definições sobre ela mesma. Então, a gente vai demorar muito mais tempo. Então, terapia, gente, é para todo mundo a qualquer momento. Não precisa de ter um momento adoecido para buscar terapia. Eu entendo que muitas pessoas podem não querer investir nisso, né? Mas, assim, se eu fosse falar, eu como psicóloga, qual é o momento de buscar uma terapia? Hoje. Hoje é o momento de buscar uma terapia. Isso não vai te atrapalhar, muito pelo contrário. Psiquiatra. Aí o psiquiatra, você já pode, com o seu próprio psicólogo, né? Muitas pessoas já vão direto para o psiquiatra, que é uma coisa que eu não indico. Por quê? Porque se você já não está dando conta do seu emocional, você está buscando de novo uma forma passiva, que é a medicação. Passivamente, aquilo ali vai resolver meu problema. Mas sabe o que acontece? Daqui a um ano, essa medicação não está fazendo mais tanto efeito. Você vai ter que tomar mais. Daqui a outro ano, mais. Daqui a algum tempo, você vai ter que trocar a medicação, porque aquilo ali já não faz mais efeito. A nossa vida é construída por nós mesmos. Nada pode substituir o poder que a gente tem na nossa vida. No momento que você só vai no psiquiatra, você está tentando resolver o seu problema de forma passiva, sem você se envolver com você mesmo. A gente precisa ter responsabilidade emocional. Entende? Então, quando que eu indico um cliente meu ir para um psiquiatra? Quando aquela dor, né, aquela aflição está tão grande que está paralisando, que está gerando pensamentos suicidas, né, que está tirando toda e qualquer energia dele, aí eu vou, e ainda vou indicar com uma ressalva de vamos cuidar para a gente não te dopar, e sim para a gente dar um suporte. Então, a medicação ela vem como uma bengala, um suporte, né, para ajudar. Pessoas que tentam resolver isso, né? E veja, o que são as nossas emoções, Aragonês? Somos nós. Sim. No dia a gente tem um monte de emoção, né? No livro do Daniel Goleman, que ele traz, né, a teoria revolucionária sobre o que define a sua inteligência, ele questiona exatamente isso. Será que inteligência é QI? Eu vi até uma live um dia desse que você estava fazendo com uma policial e que aí você falava, né? Ah, tem um monte de matéria que eu não sei direito. Mas eu fui lá e fui aprender a fazer a prova. E isso me deu um poder de passar por aquilo, que é o meu foco, passar na prova. Então, isso me ajudou naquele momento a passar pela prova. Isso é inteligência emocional, né? É a gente conseguir usar da nossa capacidade humana, da gente entender a nossa fragilidade humana, que não é perfeita, encontrar soluções. Então, será que é a inteligência emocional? Porque eu recebo um monte de gente inteligentíssimo, que não consegue se expor, não consegue transmitir o que conhece, né, o seu intelecto, né? Não consegue crescer na vida porque sempre acaba se boicotando, porque tem o sentimento, né, de que não dá conta, de que não merece, de que o mundo não pode lhe dar aquilo, ou seja, está adoecido. Então, a inteligência emocional é um presente que a gente se dá. A terapia é um presente que a gente se dá. É claro que agora, Adriana, puxar a cordinha do meu lado.
O que eu vejo muito é que as pessoas, eu gosto de falar que a pessoa deve se ver como uma empresa. E como assim se ver como uma empresa? Na verdade, a gente é um só, a gente é um todo. Só que eu tenho que lidar bem com minha vida pessoal, minha vida familiar, minha vida afetiva, minha vida profissional e minha vida financeira. Há algum tempo atrás, eu conversando com meu melhor amigo de infância, que me conhece desde quando eu tinha 6 anos de idade, eu falei sobre a criação do canal Sai Pobreza. E ele falou assim, mas o que você fala nesse canal? É sobre concurso? Eu falei, também. Só que eu falo, por exemplo, sobre educação financeira. Ele deu uma gargalhada do outro lado da linha. E ele falou bem assim, você falando sobre educação financeira? Eu falei, isso, eu. Ele falou assim, bicho, mas tu é mó desorganizado. Eu falei, não, eu fui desorganizado. Eu era desorganizado. E, é porque você ganhou mais dinheiro? Não, já ganhando melhor, eu continuava desorganizado. Até que eu parei e falei assim, ó, não adianta, o trem não é ganhar mais, é cuidar melhor do dinheiro. Tem gente que ganha 3 mil reais e vive bem. Tem gente que ganha 10 mil reais e vive endividado. Tem gente que ganha 20 mil reais e vive endividado, ou seja, tem alguma coisa errada. A forma de lidar é que está errado. Então, se eu me enxergo como um todo, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista familiar, se eu tento ter um equilíbrio em cada um desses pontos, eu tenho inteligência emocional e vou me sair bem ao longo da vida. O grande desafio é quando você pega, por exemplo, e puxando sardinha mais uma vez para o lado do concurseiro, ele acredita que se ele colocar toda a sua energia apenas em um dos pontos, que é a questão da preparação para a prova, lendo, assistindo videoaula, acompanhando um PDF, resolvendo uma prova, e abrindo mão de todo o resto, ele vai se sair melhor. Eu chego a um ponto de que eu já ouvi de candidatos assim, eu não vou passar o Natal com minha família porque eu preciso estudar para essa prova. Reparem que falta um equilíbrio, porque a ceia de Natal você vai passar com sua família, a ceia do Réveillon você vai passar com sua família 3, 4 horas. O dia tem 24. Se você naquele dia de 24 de dezembro, no dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, se você estudou 3 ou 4 horas, tá ótimo. E ainda tem todo o resto para você seguir. Mas você, naquela busca incessante, falando assim, ó, eu tenho que passar toda a minha vida, todo o meu futuro depende disso aqui. Você coloca uma energia tamanha que o risco de você ser mal sucedido ali e, consequentemente, no resto, é muito maior. Então, o que eu vejo é a palavra equilíbrio e se enxergar como um todo. Isso vai, inclusive, equilibrar e ajudar a dosar a ansiedade. Porque muitas vezes a pessoa que está estudando para um concurso público, por exemplo, ele entende que ele não pode assistir um filme. Ele não pode, a gente hoje em dia não vai mais ao cinema, né, por conta da situação que se meteu, mas não pode parar e assistir um filme uma vez por semana. Eu não vejo nenhum problema. Um filme custa 2 horas, vai custar da sua semana 2 horas, é um investimento de tempo. Talvez você ficar ali num contexto familiar por 1 hora, por meia hora, vai servir para você estar ganhando vida, ganhando tempo, ganhando energia, ganhando, se alimentando espiritualmente para poder aplicar aquilo ali de forma mais constante e mais efetiva. Não adianta você estar só olhando para a tela do computador ou olhando para um papel, sem estar absorvendo efetivamente. Você vai estar com aquilo que eu chamo de protetor de tela ligado. Você está ali, de corpo presente, mas o seu raciocínio está lá longe. Você está se sabotando e prejudicando a sua caminhada. É verdade. Existem aí duas formas, né, das pessoas agirem a partir de uma situação como um concurso, que podem ser destrutivas, que uma é essa, né, que você está trazendo, que é trazer uma rigidez muito grande ao ponto de ficar compulsivo por isso, e aí acabar não encontrando ali outros meios de descarga, né, emocional. Então, quando a gente está com uma pessoa que a gente ama, quando a gente se diverte um pouco, tudo isso vai nutrir a gente, né? Nutre a gente para a gente ir persistir mais um pouco. É claro que durante a vida, né, Aragonê, eu acho que vão ter momentos que vai acontecer um pouquinho desse desnível. Então, óbvio que uma pessoa que está estudando para um concurso, ela vai ter menos, por exemplo, diversão e mais estudo, né? Mas, às vezes, essa compulsão, na verdade, traz à tona
muito uma questão de uma definição, que é aquilo que eu estava falando, né? O que me define, a única coisa que me define é, então, um concurso. E isso vai atrapalhar, porque isso vai gerar uma tensão muito maior na hora da prova, né? Entenda que você é um ser humano, que você tem muitas outras coisas. Uma frase que eu gosto muito, né, é: eu escolhi estar aqui. Essa é uma escolha minha, essa não é minha salvação. Porque quando a gente entra numa tensão de, pronto, isso daqui é a minha salvação, não, isso é uma escolha minha. Eu poderia ir por outros caminhos? Poderia. Tem muita gente aí que é empresário, tem muita gente que trabalha em empresas e se dá bem, tem outros caminhos de sucesso profissional. Esse não é o único, mas é uma escolha, né? Então, a gente pode falar, entender que é uma escolha, tira um pouco dessa tensão, né, de que é a única saída, que pode acabar gerando desde uma compulsão, né, e isso, obviamente, vai gerar uma sobrecarga e um adoecimento, ou uma paralisação, que é aquelas pessoas que têm que estudar, mas ficam o dia todo procrastinando, né? Então, fica o dia todo fazendo outras coisas, ao invés de sentar e estudar, exatamente pelo medo, né, de ter que lidar com a sua humanidade, ter que lidar com o erro, ter que ver que vai ter coisa que não sabe, né? Então, esses dois caminhos são desproporcionais e podem gerar adoecimento. A gente precisa encontrar, então, esse equilíbrio emocional, desde a nossa autoimagem, como a gente percebe o que nos define, né? Ou seja, não é o concurso que manda em mim, sou eu que mando na minha vida e decido fazer o concurso, né? E o que é proporcional? O que eu tenho que fazer? O que ali cabe e é proporcional àquela situação e àquela prova, né? Exatamente por causa disso. Pode chegar um momento que você está estudando tanto que você já nem está mais absorvendo. E isso vai te deixar mais ansioso, né? Nossa, mas eu sento e estudo 10 horas por dia e no dia seguinte eu já não lembro o que eu estudei as 2 últimas horas. Então, é porque nós somos uma máquina, né? Assim, o nosso, diferente de máquina de ferro, né? A gente tem ali um período de validade durante o dia. Então, se nutra de outras coisas. O próprio exercício físico, né, Aragonê, é uma coisa tão importante, né? As pessoas acham que às vezes estão perdendo tempo, mas na verdade um exercício físico ajuda, oxigena o cérebro, deixa a pessoa mais ativa, mais concentrada, descarrega a energia extra da ansiedade. Você quer ver algo que eu fiz na pandemia e está me fazendo muito bem? Eu costumo andar de bicicleta, né? Eu não gosto de ir para academia, eu odeio academia, não tenho o menor problema de assumir. Eu tenho dificuldade com a academia, então eu não sei que vou para academia. Eu estou achando ótimo que agora a pandemia fechou a academia, que eu não preciso dizer que eu não vou. Eu não estou indo porque está fechado. Não precisa mais de desculpa. É brincadeira. Mas eu gosto de andar de bike. Eu gosto muito de andar de bike. Só que a gente está tendo uma dificuldade, né? Não pode tanto sair e tal. Na rua estava tendo um período de maior restrição, menor restrição. O que eu fiz? Eu comprei um negócio que chama rolo de treino. Acoplei na bicicleta, no eixo traseiro, levanta e eu fico pedalando sem sair do lugar. O resumo é isso. Virou uma bicicleta ergométrica. Às vezes eu vou te confessar o que eu faço. Eu pego 30 minutos e coloco o fone de ouvido, vou ouvir uma playlist que me deixa feliz. Eu boto a playlist ali, meu amigo, só desgraceira, só sofrência. Marília Mendonça, só desgraceira. Boto ali, mas fico na alegria e vou pedalando. Daqui a pouco eu tô suando igual um tirador de espírito, mas eu te digo do fundo do coração. Foram 30 minutos mágicos, porque eu saio, embora tenha desgastado o corpo, tá suando igual um louco, eu saio com a energia vital muito maior. É interessante, porque eu acabei de gastar, é paradoxal, eu acabei de gastar a energia do corpo e saio com muito mais energia no corpo. E isso eu consigo me concentrar melhor nas tarefas que eu for fazer, consigo me sair melhor no resto da vida, tira um pouco da tensão, sabe aquela angústia que vai dando uma dor aqui, ó, uma dor enfeixada assim, que vai dando aquela preocupação, aquele mal-estar que a gente fica, aquilo ali vai tudo embora. É como se eu estivesse falando assim, sai daqui, ou tirando o cramunhão mesmo, assim, é um trem bom demais, cara. Na verdade, né, Aragonê, porque não necessariamente é uma contradição. Nós temos uma tendência de inércia, tanto o nosso cérebro quanto o nosso corpo. Quanto mais parado a gente está, mais parado a gente quer ficar. Quanto menos a gente pensa, menos a gente quer pensar. A gente vive na inércia. Agora, quanto mais a gente se movimenta, mais energia gera. Então, fazer um exercício físico aciona a sua energia, o seu poder pessoal, né? Então, isso é como se fosse só acionar mesmo, porque a gente, na verdade, nós temos muita potência, nós temos muita energia, né? Às vezes a gente fica querendo economizar energia e isso só atrapalha,
porque a gente fica na inércia. A mesma coisa com a nossa mente, né? Imagina que eu tenho um pensamento, por exemplo, destrutivo, negativo, né? Que eu não dou conta e etc. Pensa num carro parado. O primeiro empurrão é aquele mais pesado, né? Gasta mais Depois gasolina, né? ele flui. Gasta mais Depois ele gasolina. vai. Então, tem que ter esse momento de empurrão. Tem que ter esse momento de confronto, de vou sentar e vou estudar. E é a minha decisão. Porque aí depois você vai entrando na fluidez. Quanto mais estuda, mais você vai conseguindo ali. E aí eu digo de frequência, né? E não de quantidade dentro do dia. A frequência do estudo vai te trazendo uma leveza e uma inércia. Que é a questão do hábito, né? A galera que está me perguntando ali no chat, tem muita gente perguntando onde é que compra o rolo de treino. Rolo de treino vocês conseguem no rolo de treino. Pode escrever no rolo de treino, você consegue no Mercado Livre. Rolo de treino, tá, moçada? No Mercado Livre tem. Ligue em qualquer casa de bicicleta, que também tem aqui em Brasília, em qualquer canto que você for. Eu comprei aqui pertinho de casa, paguei acho que 300 e poucos reais. Vale a pena, rolo de treino. Agora, Adriana, fala uma coisa para mim. Eu quero que você me diga de forma objetiva, Ai, meu pontuando. Deus. Lascou. Estou te apertando na parede. Lascou. Eu quero que você me diga de forma objetiva. Ferramentas que a pessoa possa colocar em prática para reduzir a ansiedade no período entre o edital e a prova. Daqui a pouco eu vou te fazer outra pergunta. Se segura. Tá bom. Então, algumas ferramentas, né, gente? Uma coisa, né, assim, Aragonês, só antes de dar essas ferramentas que eu acho que é importante também, cuidado com o ambiente, né? Às vezes a gente quer ali desenvolver nossa autoestima, etc., e tá em ambientes muito tóxicos, então isso não ajuda, né? Então, até na hora de estudar, busca um ambiente confortável, talvez essa já seja a primeira dica, né? Um lugar onde, ou hoje não, a gente não consegue ir para uma biblioteca, né? Porque por causa da situação, mas às vezes fazer um grupo de estudo, pessoas que te incentivem, que te entendam, que tomam as mesmas decisões, que têm essa mesma escolha, isso ajuda muito, né? Cuidado para não ficar aí buscando relações que de alguma forma não te apoiam, né? Isso acaba realmente atrapalhando muito, gerando culpa, gerando angústia, né? Então a gente precisa jogar ao nosso favor, buscar aí pessoas, isso talvez seja também outra dica, buscar pessoas que te deem suporte, né? Que te ajudem, que te incentivem, ou que estejam no mesmo barco que você, mas que tenham pensamentos de solução, de construção. Então, emocionalmente, uma dica muito importante é: eu encontrei um incômodo, que é a ansiedade, como que eu posso canalizar isso para me construir? O que eu posso fazer agora que eu estou ansioso? O que eu estou precisando? Muitas vezes, sentar e ouvir, por exemplo, uma aula pode já me gerar um alívio. Outras vezes, eu estou precisando, não, estou tenso, estou precisando. Então, esse é parte do autoconhecimento, né, Aragonês? Se perguntar. O que adoece é que a gente fica muito alienado de nós mesmos, né? A gente quer fazer o que o mundo manda a gente fazer, e não o que a gente precisa. Então, se pergunte, o que eu estou precisando agora? Porque às vezes você quer fazer o que o mundo quer que você faça e você não resolve nada. Você vai ficar mais tenso. O que eu estou precisando agora? Encontre uma solução. Eu estou com muito medo de informática. Beleza, então vamos lá, contrata um curso, vai fazer um grupo de estudo, senta e estuda, encontra soluções. Dri, eu não estou conseguindo, eu estou muito angustiada, eu estou tendo ansiedade. Então busca ajuda, né? Vamos lá, buscar ajuda, vai para o psicólogo, vá tentar entender o que está acontecendo e atrapalhando você viver a sua potência, né? Aí eu separei algumas outras coisas aqui, né? Que é trocar. Então, esse é o primeiro, trocar a preocupação pela solução, pela ação. Isso é ser coerente com a sua ansiedade. A sua ansiedade está te pedindo algo. Então, se pergunte o que está acontecendo. Abrir mão das coisas que eu não tenho controle. Isso é uma coisa que ajuda também muito na ansiedade. Então, parar de perder tempo. Vai cair isso. Você não tem controle. Vai cair, ponto. Né? Não tem nada que possa ser feito agora. Como você pode usar, então, esse medo ao seu favor? Né? Se movimente ao seu favor. Se pergunte isso. Eu estou me movimentando ao meu favor? Outra coisa, as pessoas canalizam muitas vezes a ansiedade em coisas destrutivas, como comer demais, né? Ficar se distraindo, tipo, ficar o dia todo na TV, né? Ou, sei lá, e aí entre algumas outras compulsões, né? Possíveis, que a gente tem que tomar cuidado. Cuidado para não ficar canalizando essa ansiedade numa coisa que não vai resolver seu problema, né? Existe também muita compulsão sexual, inclusive,
né? Muitas pessoas que ficam ansiosas e aí vão canalizar isso sexualmente. E isso, de novo, não vai te ajudar. Vai te gerar ali um prazer imediato e não vai ajudar você, não vai resolver sua vida. Sabe o que você está falando de ansiedade, de compulsão sexual? Eu queria tocar num ponto que é interessante, não tem nada a ver com o universo concurseiro diretamente, né? Mas eu estava lendo no site do UOL outro dia que foi de 448% o aumento de venda de brinquedos eróticos, boneco inflável, aqueles negócios tudo que o povo faz, na quarentena. E eu acho que tem a ver com a ansiedade, o enclausuramento e a compulsão. Eu acho que tem. Você falou aí agora, acendeu a lamparina, falei assim, pum, olha lá a reportagem do UOL. Esses prazeres imediatos, né, se tornam muito convidativos. Mas eles, na verdade, só tiram a nossa energia, faz a gente canalizar a nossa energia numa coisa que não vai nos ajudar. Aí, no dia seguinte, a gente vai acordar mais ansioso de novo, né? Então, a gente tem... Não quer dizer, né, gente? Não falando não transem, imagina, tem momento para isso. Mas existe um excesso. Existe um excesso. Hoje, a pornografia se tornou um problema, né, na vida das pessoas. Né? Exatamente porque elas, às vezes, ficam tão compulsivas por aquilo ali que não conseguem usar a sua energia vital, gente. É químico, é energia que a gente tem na vida. A gente precisa canalizar para coisas que nos constroem. Então, vai ter momento para tudo. É a tal do equilíbrio que a gente falou aqui, né? Então, cuidado com as compulsões, porque as compulsões é uma forma de você ter um alívio ali imediato, mas que não é construtivo para aquilo que te gera ansiedade. Então, essa coerência, né? Aí, algumas coisas, assim, mais incomuns. Primeiro, leitura de livros. Então, eu hoje falei aqui, né, sobre A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, e um outro que se chama... Deixa eu ver aqui. Calma aí. O Jeito Harvard de Ser Feliz, né? Onde se questiona o que traz felicidade, é o sucesso, porque a gente acha que a gente vai ser feliz quando a gente passar num concurso público, quando a gente tiver sucesso, né? E, na verdade, ele questiona o contrário, né? Você é feliz agora e isso é o que vai te levar para o sucesso. É você estar bem com você agora. A felicidade está na sua relação com você mesmo. Né? Não tá no que você tem, não tá se você tem um namorado ou não tá... tá em você, em como você se vê, em como você lida com você mesmo. Então, busque a felicidade agora, que isso vai te ajudar a ter sucesso, inclusive a lidar melhor com as suas emoções, né? Então, leituras saudáveis. O que você faz nos seus tempos livres? Aí eu sei, Dri, nossa, mas eu já leio demais durante o dia. Tudo bem, lê um pouquinho. Não precisa ler aquela coisa, né? Então, vou acabar com o livro em uma semana. Não, lê um pouquinho dentro do seu limite. Mas o que você se alimenta fora do estudo? Né? Você vai ver o quê? O que você faz no seu tempo livre? Faça coisas saudáveis, construtivas, que te ajudem. E duas outras coisas aqui que são mais terapêuticas construa mensagens antídotas. O que são mensagens antídotas? Que curam a sua dor. Ou seja, se você tem uma tendência de falar eu sou burro, troque isso por eu confio em mim, eu dou conta, eu sou inteligente. Falar, não é só pensar, precisa falar. Quanto mais ação a gente coloca num pensamento, mais poder ele tem. Então, falar. Uma outra coisa que aí já algumas pessoas podem até estranhar, eu falei na última live, né, que eu também dou terapia corporal. Dança guerreira, acessar o seu poder interno. Os indígenas usam disso. Isso é uma coisa muito sábia. Coloca uma música indígena, faz uma dança guerreira, arruma suas costas, olhar no horizonte, bate esse pé no chão, aciona sua garra, sua força. Não é raiva, é força. Porque a gente tem força. Mas até essa coisa da nossa cultura, né? Essa coisa de TV, essa coisa de sempre estar acomodado, sempre estar buscando conforto, tira muito o nosso poder pessoal. E a gente acaba não confiando de que a gente é capaz. Então, às vezes, eu indico para o meu cliente acordar e fazer uma dança guerreira todos os dias. Pessoas que estão em depressão, que estão com ansiedade. Porque a ansiedade, basicamente, né, Aragonês, assim, para fechar, né, é a desconfiança da sua potência. É o sentimento de que você não vai ter capacidade e potência suficiente para resolver aquilo ali. Ou porque o mundo não é justo, né? Ou porque você não é capaz. Essa distorção aí na engrenagem, né? Do que esse sentimento está pedindo para você.
Tá? Então, Adriano, o que você achou aí da comentários dança são guerreira? maravilhosos. Eu estou acompanhando os comentários aqui, eu vou te cortar, porque tem gente colocando aqui, ó, legal isso da dança, essa moça é muito boa, excelente profissional. Cara, tá muito massa de acompanhar os comentários Ah, aqui. que Que legal, live eu boa. consigo ver Eu não os sei se você tá comentários. vendo. E aí eu tô aqui doido, cara. Tô doido aqui porque tá ficando muito massa. Ela é incrível. Ela é incrível. Fala novamente o nome dos livros. Eu vou pedir para você falar ao final e eu vou fazer mais. A Adriana tem canal no YouTube. A Adriana também está lá nas redes sociais, está no Instagram. Eu vou colocar o final. E lá no seu Instagram, que você vai falar mais tarde, lá no seu canal que você vai falar mais tarde, você vai listar para a gente os livros que você colocou. Vai listar de forma organizada os livros, pode ser? Mas, Adriana, Pode. você falou de livros e falou assim, ó, leia para poder melhorar a sua ansiedade, melhorar a sua angústia, para potencializar seus resultados. E o cara já fala, mas eu estou lendo livro de informática, estou lendo livro de português, estou lendo livro disso, daquilo, mas você me falou e me despertou algo que aconteceu quando eu tinha 20 anos de idade, ou seja, foi a long, long time ago. Eu trabalhava no Superior Tribunal de Justiça, foi logo que eu entrei no STJ e eu fui lotado para trabalhar na biblioteca do tribunal. E tinha um ministro bem velhinho que ia, já aposentado, e ele andava assim, corcunda, sabe, com terno puído. Eu cheguei e fiz aquela pergunta infantil, né, de que a gente às vezes fala mesmo. Eu perguntei bem assim, falei, ministro, qual o segredo do sucesso? Eu vi aquele ancião, falei assim, meu irmão, esse coroa sabe o segredo do sucesso, né? Eu falei, qual o segredo do sucesso? Ele olhou para mim e sorriu, com um sorriso doce, ele falou bem assim, meu filho, leia muito, leia sobre tudo, mas leia sobre algo que lhe dá prazer. Eu achei fantástico isso, porque e hoje eu vejo que eu tenho um pouco mais de maturidade e vejo o tanto que ele acertou. Ele falou: leia muito, leia sobre tudo, mas leia sobre algo que te dá prazer. Por que ele falou leia sobre algo que te dá prazer? Hoje eu tenho a resposta. Porque quando a gente lê sobre algo que dá prazer, eu associo o hábito da leitura não a um drama, não a uma obrigação, não uma penitência que eu tenho que ter para fazer uma prova. Repara, cada um tem a sua chave. Tem gente que vai gostar de ler nova, tem gente que vai gostar de ler capricho, tem gente que vai gostar de ler super interessante. Eu adoro o carro. Eu tenho assinatura da Auto Esporte e tenho assinatura da Quatro Rodas. Eu adoro ler carro. Só que quando a gente fala ler sobre quatro rodas, ler sobre carro, o que isso te ajuda nas aulas, por exemplo? O que isso te ajuda na atuação como juiz? E eu te mostro isso como me ajuda. Certa vez, eu trabalho dentro do direito penal, eu não trabalho dentro do direito civil, né, que é vara civil, vara de família, direito do consumidor, mas certa vez eu estava no gabinete com uma colega que é da área civil e ela perguntou bem assim, ei, me ajuda aqui, pediu, me ajuda aqui, eu estou com um processo que eu não sei a solução. Aí eu falei, pô, nem me pergunta, que eu vou passar vergonha, eu não sei processo civil. Aí ela falou bem assim, não, mas deixa eu te falar. Eu falei, não, deixa isso pra lá. Ela falou, deixa eu te falar, e insistiu. Eu falei, tá, então fala. Tipo, não vou ajudar em nada, mas fala. Ela falou, eu tô com um processo de produção antecipada de prova, é um braço do direito, né? Produção antecipada de prova. E o cara quer entrou com ação contra a Toyota do Brasil. Olha que interessante. O cidadão comprou uma caminhonete Hilux, capotou a caminhonete Hilux e não disparou os airbags. E ele estava muito chateado, queria entrar com a ação contra a Toyota porque os airbags não dispararam. Só que ele queria entrar antes, preparando a prova para fazer uma perícia e mostrar que o airbag não abriu. Que o airbag não abriu, ele sabe. Ele capotou e o airbag não abriu. Ele queria usar aquilo como uma prova para ganhar indenização depois, certo? Eu falei para minha amiga, falei assim, pode dar a prova, deixa eu ver as fotos do acidente. Aí vi as fotos do acidente, falei, pode dar a prova que ele vai perder. Aí ela, tá vendo como você sabe? Eu falei, 4 rodas. O sensor que dispara o airbag está no para-choque. E não bateu de frente. Não disparou o airbag. Capotou, não tem sensor no teto, não tem sensor na porta porque não tinha airbag lateral a picape. Só tinha airbag frontal, e o airbag frontal está no para-choque, o sensor. Aí eu falei, pode dar a prova, ele vai perder. Mas repara, eu aprendi isso assistindo, lendo lá a revista Quatro Rodas, que me dá prazer, mas que me ajudou no dia a dia. E aí eu vou além, porque eu estava esperando para cortar o cabelo, atividade do dia, atividade cotidiana. Estava esperando para cortar o cabelo, quando de repente eu vi uma reportagem
E eu não lembro se era Nova, se era Marie Claire, alguma dessas revistas femininas mais famosas, e tinha uma revista muito legal, que a pessoa foi a um centro de estética. E foi um centro de estética muito famoso. Quem é meu aluno já sabe qual é a história que eu vou contar. Foi um centro de estética muito famoso no Rio, e essa mulher contava na história, né? Eu acho que era Marie Claire mesmo. Ela contava bem assim: eu fui e vi algumas atrizes da Globo passando. E ela falou: nossa, aqui deve ser, né, fenomenal essa clínica. Eu vou sair daqui só o ouro da Bahia. Olha o que acontece. Ela fez um procedimento que retirava o umbigo, depois era para recolocar o umbigo, né? As meninas me ensinaram depois, chama abdomenplastia, só que o médico errou. E ela não conseguia mais, Adriana, ficar ereta. Ela não ficava mais em pé certinha. E o médico não devolveu o umbigo. Imagina você estar na praia, vem passando uma moça, quando você olha e fala assim: rapaz, eu acho que eu bebi demais. Aquela mulher ali está faltando um umbigo. Imagina, cara. Ela teve, quando eu li aquela reportagem, do fundo do coração, eu falei: cara, se eu der aula por mais 20 anos, eu nunca mais vou acertar um exemplo tão fácil de dano moral, material e estético ao mesmo tempo. Nunca mais eu vou achar um exemplo tão fácil. Porque a pessoa pagou, então teve dano material. Ela olha no espelho e sente uma dor emocional de estar vendo o corpo dela de não andar mais ereta, de não ter mais umbigo. E ela tem uma perda estética, que ela só anda curvada. E aí perguntaram para mim meio assim: mas para que serve o umbigo? Eu falei: sei lá, mas todo mundo tem umbigo, eu quero ter também. Eu não quero ser o diferentão. Então, repara, a leitura sobre tudo é importante para te formar um todo. Você é um todo. Leia muito. Leia sobre tudo, mas leia sobre algo que te dá prazer. Se hoje eu pudesse olhar para os mais novos e perguntassem para mim qual o segredo do sucesso, eu ia falar: meu filho. Repetiria as palavras daquele sábio. Tá se achando ancião. Agora, pois é, tá vendo? Tá bom. Eu vejo assim, né, Aragoni, a leitura como um presente, né? Porque uma pessoa que escreve um livro, ela está depositando toda a sua sabedoria naquele livro. Uma sabedoria, às vezes, de uma vida inteira. Você pega o livro aí da Brené Brown, ela ficou uma vida inteira fazendo pesquisa social para poder colocar aquelas coisas ali, né? É uma vida inteira, resumida em algumas páginas. Então, é absorção de sabedoria, né? Além de que, né, a gente tem uma tendência a ficar muito banalizado na vida. A autoestima está muito relacionado ao nosso senso crítico construtivo, né? Que é a gente não ficar caindo nas definições, né, sociais e banalizadas, a gente conseguir entrar em coisas mais profundas, né? Então, desde quando você fala sobre a leitura, né, de uma coisa que você gosta, eu acho que a grande questão ali é, primeiro, que você está conseguindo se divertir. E é engraçado como quando a gente está falando sobre uma coisa que a gente gosta, a gente consegue envolver aquilo em tudo. Então, você vê, você criativamente envolve o direito, né, naquilo que você gosta. E isso vai dando insights, né? Então, fazer coisas que a gente gosta também é muito importante, né? Exatamente porque usa muito da nossa criatividade, une, né, a nossa inteligência com a nossa criatividade. A leitura, gente, é uma coisa, assim, um presente que a gente se dá realmente, né? A gente está ali absorvendo muita inteligência em algumas páginas, né? Então, vamos nos nutrir, cuidar daquilo que a gente ingere, né? E aí ingere emocionalmente, você falou da questão lá no início, né, da digestão emocional. Então, que o Abílio Diniz vai para digerir as emoções de uma forma positiva, que é basicamente aprender a usar dessas emoções de uma forma construtiva na vida, significá-las. Infelizmente, a gente tem uma cultura, né, que não incentiva a educação emocional, né? Muito pelo contrário, a gente tem muitas questões sociais que dificultam, né, a inteligência emocional, a autoestima. Então, as leituras podem ajudar a gente nisso e ajuda a gente a se nutrir de coisas construtivas, de novas saídas, de novas percepções. Sair de uma coisa muito banal, né, muito superficial, que deixa a gente mais ansioso. Entender que a nossa vida, a nossa humanidade é muito além do que demandas sociais, do que a sociedade espera de você. Eu tenho 2 livros que eu gostaria, o assunto é livro, eu tenho um livro, você indicou vários,
e tem um livro que não tem nada a ver com o que a gente está falando, aparentemente não tem nada a ver com o que a gente está falando, tá? É o livro Me Poupe. Eu queria que a galera que está acompanhando ali a live falasse quem leu o livro Me Poupe. Me Poupe é o livro da Natália Arcuri. Ela tem o canal Me Poupe, ela fala sobre educação financeira. Adriana, falar sobre educação financeira no Brasil não é algo muito palatável, só que eu acho que o canal dela está com 8 milhões de pessoas. E ela fala sobre educação financeira de uma forma muito simples, muito direta, muito tranquila. O livro Me Poupe. Se eu puder pedir para a galera, leiam o livro Me Poupe, inclusive durante a jornada de concurseiro, tá? Ele vai trazer vários insights legais para te levar por um caminho mais interessante. Eu já presenteei várias pessoas com o livro. Eu falo assim, ó, lê esse livro aqui. Ah, mas eu não gosto de ler, não. Lê esse livro aqui. Aí depois a pessoa me fala assim, pô, que livro legal, me deu um monte de dica. Fala assim, ó, eu vejo as pessoas que precisam de ajuda e falo assim, ó, lê esse livro. Esse livro vai te ajudar. Exatamente, eu tenho a tranquilidade de falar, eu que era desorganizado financeiramente, eu falo assim, ó, leia esse livro, só que é uma linguagem muito tranquila. E falando sobre livro, Adriana, eu acho que nos próximos meses, talvez 2 meses, vai chegar um mercado aí, um livro, chamado A Saga de um Concurseiro. É mesmo? É meu. Tá saindo. É mesmo? Saindo. Tá escrevendo? Eu estou escrevendo aos trancos e barrancos, porque eu tenho aqui meio mundo de atribuições, né? Minha rotina é uma treva, mas A Saga de um Concurseiro está saindo e eu acho que vai ajudar muita gente aí, muita gente vai se identificar com algumas situações. Eu trago o problema, trago o enfrentamento, trago a solução. Às vezes trago a solução não a que eu vivi, mas a que hoje, olhando para trás, eu entendo que fosse a mais adequada para aquela situação. Ou seja, eu tento transmitir aquilo que você falou, um pouco da minha experiência de vida, em poucas páginas. A Saga de um Concurseiro, galera, tá chegando aí na área, viu? Daqui a pouco ele vai estar disponível para vocês. Estamos aguardando, então, o lançamento. Espero que até lá não tenha mais pandemia para a gente poder lá pegar as assinaturas, né? Muito bom, muito bom. Ele vai ter em formato e-book, vai ter em formato presencial, nesses grandes caravanas que a gente faz aí do Gran Curso Online pelo país inteiro, e a gente está parado agora por conta da pandemia, certamente ele vai estar lá, à disposição para a galera. Eu vou estar lá autografando também. Agora eu fiquei feliz, né, que eu falei do meu livro, e a gente estava falando de livro, eu pensando, vai vir A Saga de um Concurseiro, porque eu tenho escrito 7 chaves. Normalmente eu escrevia nos voos, no avião, porque está lá no modo avião, telefone, não tem ninguém me perturbando, que na vida real, quando o bicho pega, aqui a rotina é atribulada, mas eu acho que vem um negócio muito, muito legal, para quem é concurseiro, para quem não é concurseiro. Que legal. Tá bem. Adriana, mas sobre a ansiedade ainda, sobre a ansiedade. O pessoal está pedindo para eu sortear o livro, eu não tenho como sortear o livro que ainda está no prelo. A gente já está estourado o horário da live, eu vou sortear a caneca. Estão querendo que você sorteie? Sorteando o livro, vou sortear a caneca. Só para começar, então, a hashtag de hoje manda uma. Quer propor uma hashtag? Eu? Deixa eu pensar. Inteligência emocional, o que você quer? Sai ansiedade, que aqui sai pobreza. Pode ser sai ansiedade? Sai ansiedade. Fechou. Então tá aí, moçada, mete a hashtag, vou botar aqui a hashtag para vocês, ó. Sai ansiedade. Cadê a hashtag aqui? Onde é que é diabo da hashtag? Eu não sei não. Sai ansiedade. Que hoje, aqui é sai pobreza, mas hoje a hashtag vai ser diferente. Sai ansiedade, eu vou fazer o sorteio da minha caneca. Sabe que tava vindo aquela nuvem de gafanhoto aqui pro Brasil? Era pro meu aniversário, Adriana. Na verdade, era a família. Mesmo? A família que tava vindo, mas foi barrada. É homenagem. Foi barrada lá no sul, a minha família. Sai ansiedade, não é sai pobreza não, moçada. Hoje a hashtag é diferente. Sai ansiedade. Adriana, fala pra gente o seu canal no YouTube e o seu perfil no Instagram pra galera seguir. Os dois, Adriana Souza, com Z, PSI, de psicóloga. Então, tanto no Instagram quanto no YouTube, o mesmo nome, Adriana Souza Psi. Souza Boa. Com Z. Tem canal aqui no YouTube e também tá lá no Instagram. Galera, você que tá aqui no canal do YouTube, você que tá aqui no canal Sai Pobreza, não deixe de ativar as notificações, não deixe de assinar o canal, para você sempre ficar por dentro das novidades. Pega o link, joga no WhatsApp lá do grupo da família, do grupo dos amigos, para a galera poder assistir, e também passa a indicação aí, ó, Adriana Souza Psi. Segue lá no Instagram, segue lá também no canal do YouTube da Adriana. Adriana, muito obrigado. Eu acho que eu vou te chamar outras vezes, Adriana. Vou te incomodar mais vezes. Me chame.
Vou te mandar mais vezes aí. Vamos pro sorteio? Bora pro sorteio, que a galera tá mandando aqui a hashtag, ó. Vou fazer o sorteio. Cadê? Armaria. Peraí. Eita, quanta gente tá danado. A hashtag aqui tá difícil de segurar. Tá difícil de parar. E aí, Júlio Teixeira. Olha aí, Júlio Teixeira. Júlio é o seguinte, Júlio é o nome do meu pai. Por coincidência, foi aí. Júlio Teixeira, Júlio é o nome do meu pai. Sabe Júlio. Quem é Júlio Teixeira? Não sei se é o mesmo, mas eu acho que é meu namorado. O quê? Isso aí é o seguinte, o Júlio Teixeira tem um detalhe, ó, Júlio. Isso aí, o sorteio foi altamente auditado pelas organizações Tabajara, viu, bicho? Eu vou sortear outro. Pode deixar, a dele tá dada, tá? Tá dada a caneca dele. Tá dada. Agora eu vou sortear mais um, porque isso aí, senão vão dizer então, que... Tá. Não vai tirar agora minha cunhada, meu irmão, minha mãe, porque tá todo mundo aí. Ah, é? Ó, se outra pessoa da família vier agora, eu não vou dar, não. Isso é mutreta. Lá vai... Que sacanagem, rapaz. Saiu. Que é isso, rapaz? Olha lá. E ele é com você, agora sim. Só falta ser família também. Eu parei aqui no Gabriel Silva. É família também? Tá liberado. Não. Quando eu for entregar a sua caneca, eu já entrego a do Júlio também. Pode ser? Beleza, combinado. Júlio Teixeira e Gabriel Silva. Gabriel, é o seguinte, você vai mandar um e-mail para mim, aragonefernandes@yahoo.com.br. Vou repetir, aragonefernandes@yahoo.com.br. Manda um e-mail para mim, que quando passar a pandemia, que agora eu não vou aos Correios não, quando passar a pandemia, eu vou lá fazer o despacho para você, tá? Manda um e-mail para mim com o seu endereço, eu passo lá depois, no Correio. Adriana, muito obrigado. Eu queria fazer a leitura de uma frasezinha antes da gente terminar, pode ser? R$5, vai lá. É sempre uma cobrança. Sempre quando eu vou ler uma frase, me cobram. É porque é o seguinte, o gafanhoto tá precisando de um dinheirinho, A gente pode imaginar que tá precisando. Tô não. Não que seria injusto. Pra gente sair daqui, então, conectado com a nossa inteligência emocional, conectado com a nossa humanidade, aceitar os nossos medos e usar disso construtivamente na nossa vida. Podemos escolher recuar em direção à segurança ou avançar em direção ao crescimento. A opção pelo crescimento tem que ser feita repetidas vezes, ou seja, uma vez só, precisa de persistência. E o medo tem que ser superado a cada momento. Essa é uma frase de Maslow, que é um grande psicólogo da história da psicologia, e fala exatamente sobre isso, né? O medo, ele faz parte do sucesso, gente. É aprender a lidar com ele e se construir a partir dele. Se joga, moçada. Dá para fazer. E se tiver com medo, vai com medo mesmo. Nunca espere as condições ideais. Elas não existem. Tem uma frase que é batida, que fala que o avião decola contra o vento. E é exatamente contra o vento, com todo aquele peso de inúmeras toneladas que ele consegue chegar lá em cima e levar a gente de um continente a outro em poucas horas. Meu muito obrigado a cada um de vocês que acompanhou com a gente a transmissão de hoje. Você sabe, a gente tem um compromisso todo sábado, 10h29, aqui no canal Sai Pobreza. Às vezes eu estou sozinho, às vezes eu trago algum convidado. Pela primeira vez, o programa recebeu a Adriana Souza, que é psicóloga. Ela já teve a oportunidade de fazer uma live comigo lá no Instagram e certamente vai ser chamada em outras oportunidades para a gente falar de assuntos que atormentam a vida não apenas dos concurseiros, atormentam a vida de cada um de nós durante a nossa trajetória. Como disse o Abílio Diniz, e aqui eu repito, eu faço terapia há vários anos para me digerir melhor. Eu acho que é isso. A gente precisa, muitas vezes, ir olhar para o seu eu interior. E tem um filmezinho, né, que é o Kung Fu Panda, que eu adoro o filme infantil, porque eles trazem uma mensagem de conforto. Eu também adoro. E ele fala assim, o Kung Fu Panda, ele fala assim, ó, você tem que ter paz interior. O mestre fala pro urso, né? E ele fala assim, não, mestre, mas eu tô em paz interior. Ele fala, tá certo, busque a sua paz interior. E aí ele passa o filme descobrindo o que era, de fato, a paz interior, que ele não possuía. E só ao final ele vai possuir e vai valorizar aquilo que efetivamente trouxe o conforto, o alimento da alma que ele tanto desejava.
Muito obrigado, Adriana. Muito obrigado a todos aí que acompanham. Até a próxima. Obrigada pelo convite. Tchau, gente. Obrigada aí pela audiência. Tchau, tchau. Tchau.